Podes gastar milhões de kwanzas numa casa bonita e mesmo assim cometer um erro que vais sentir todos os dias: escolher mal a cobertura. Nós angolanos chamamos de teto. Você comprou uma casa inacabada e precisa tetuar, não é isso? Uma cobertura errada transforma a casa num forno em Luanda, ou em qualquer parte de Angola, na região da África Austral, Oceano Índico, ou mesmo no Brasil. Faz barulho insuportável colocar um teto errado. Quando chove, cria infiltrações, aumenta a manutenção e pode obrigar-te a gastar dinheiro depois da obra estar pronta. E o pior é que muita gente escolhe a telha só porque viu na casa do vizinho, porque era mais barata no orçamento, ou porque o pedreiro disse: essa é boa. Hoje vou ranquear 9 sistemas de cobertura, da pior à melhor. Número 1 é a melhor, pensando na realidade angolana, no calor, na época das chuvas, maresia em zonas costeiras, mão de obra disponível, custo real e manutenção. E já te aviso, algumas soluções muito bonitas vão ficar em posições baixas. E a vencedora não é provavelmente o que estás a imaginar. Se estás a construir ou pretendes construir, inscreva-se já neste canal do YouTube, porque aqui nós falamos de obra sem conversa de vendedor, custos, erros, materiais, decisões que podem proteger o seu dinheiro. Nós demos aqui essas dicas. Este não é um ranking de qual telha é a mais bonita. É um ranking de equilíbrio entre custo inicial, durabilidade, conforto térmico, conforto acústico, manutenção, dificuldade de instalação e estética. Mas atenção, este ranking considera uma residência comum em Angola, que essas casas inacabadas que nós costumamos ver a serem comercializadas por aí. Deu para entender? A melhor cobertura para uma casa em Luanda pode não ser a mesma numa fazenda, ou num armazém, numa casa de praia, ou numa moradia numa zona mais fresca. Vamos começar com o ranking. Em 9º lugar está a telha verde. É bonito, pode melhorar o conforto térmico, tem uma proposta sustentável, mas para a maioria das casas em Angola, eu considero uma escolha de alto risco e baixa praticidade. Para funcionar bem, ela exige estrutura reforçada, impermeabilização impecável, drenagem muito bem calculada, barreira contra raízes, controle de umidade, manutenção constante de vegetação, e isso tudo tem um preço. Agora junta isso à realidade de muitas obras, mão de obra que nem sempre é especializada, dificuldade de encontrar materiais específicos e manutenção que o proprietário pode acabar por adiar. Risco de infiltração e de despesas futuras aumenta muito nesse tipo de telhado. É uma solução para projetos especiais com orçamento robusto e manutenção planeada. Para a casa da maioria das famílias angolanas não funciona. Não é a escolha mais inteligente. Por isso é que eu não escolho esse tipo de telhado. Em 8º lugar fica a telha PVC. Ela parece atrativa no início, é leve, rápida de instalar e muitas vezes tem preço acessível. Para garagem, anexos, pequenas áreas técnicas ou cobertura temporária, pode cumprir a função, mas para a cobertura principal de uma casa, especialmente numa cidade quente como Luanda, eu teria muito cuidado antes mesmo de instalar esse tipo de telha na minha residência ou na residência de um cliente. Eu até digo: olha, mano, fica por tua conta, eu nem vou instalar isso. Dependendo da qualidade e da cor, ela pode sofrer bastante com o sol, dilatar, perder a aparência com o tempo e entregar um conforto térmico limitado. Outra questão é a qualidade do produto. No mercado existem opções muito diferentes e a telha barata pode sair cara quando começa a deformar, a desbotar ou apresentar problemas de fixação. Serve para usos específicos esse tipo de telha, não é para qualquer lugar, mas para proteger uma casa de qualidade há soluções mais robustas. Em 7º lugar está a chapa metálica simples, aquela zincada galvanizada, ou modelos semelhantes sem isolamento térmico. É uma das soluções mais usadas em Angola porque é rápida, fácil de encontrar e à primeira vista
parece econômica. Para armazéns, anexos, oficinas e algumas construções provisórias, faz sentido usar esse tipo de telha. Mas numa casa residencial, chapa simples, sem isolamento, pode ser uma das piores decisões para o conforto. Exatamente. No calor, ela transfere muita temperatura para dentro de casa. Na chuva, o ruído pode ser muito alto e por isso eu não recomendo. E em zonas com maresias, como áreas próximas ao litoral, a proteção anticorrosiva precisa ser muito bem escolhida. Chapa errada, fixador errado ou corte mal protegido pode acelerar a corrosão. Por isso essa chapa precisas pensar muitas vezes antes mesmo de instalar. Se vais usar chapa simples, pelo menos considere isolamento, forro, ventilador e um bom revestimento. Sem isso, vais pagar barato na obra e caro no conforto. Em sexto lugar está a telha fibrocimento. A telha fibrocimento, ela é honesta, costuma ter um bom preço e fácil de encontrar. Normalmente faz menos barulho e aquece menos também que uma chapa metálica simples, mas não é uma cobertura de alto conforto. Em casas sem laje, sem forro, ela ainda transmite bastante calor. Além disso, pode ser frágil à circulação e exige cuidado durante a manutenção. É uma boa solução para obras com orçamento controlado, anexo, casas simples e situações em que o projeto prevê forro ou isolamento complementar. Só não cometas o erro de achar que a telha sozinha resolve o conforto da casa. Em Angola, o forro, a ventilação do sótão e o isolamento fazem enorme diferença. Em quinto lugar, fica a telha de betão. É uma solução resistente, pesada e com boa durabilidade quando bem instalada, sem sombra de dúvida. Tem uma aparência sólida e pode funcionar muito bem em casas de padrão médio alto. Ela funciona muito bem, mas esse peso tem um custo, exige uma estrutura mais robusta. Isso significa mais madeira, mais aço ou uma estrutura metálica mais forte e, consequentemente, mais dinheiro. A instalação também precisa de cuidado, porque qualquer erro de alinhamento, sobreposição ou inclinação pode comprometer o escoamento da água. É uma boa cobertura, mas não é automaticamente melhor do que a cerâmica ou uma telha termoacústica. Tudo depende do orçamento, da arquitetura e da estrutura disponível. Se estás a gostar deste tipo de conteúdo, inscreva-te agora mesmo no canal. Aqui no meu canal do YouTube, deixa o seu like, inscreva, comenta aí que tipo de telha você ia colocar. Aqui a ideia é simples, ajudar-te a tomar decisões melhores antes de comprares qualquer material. Agora vamos às 4 melhores opções. E aqui é onde muita gente vai discordar de mim. Eu sei. Em quarto lugar está a laje impermeabilizada. Sim, essa laje, todo mundo diz que é a melhor. Ela está em quarto lugar. É uma solução muito procurada em casas modernas, porque permite uma arquitetura limpa, uma cobertura escondida, sem sombra de dúvida, e até a possibilidade de criar uma área térmica, um terraço ou um piso futuro. Quando é bem feita, pode funcionar muito bem, mas ela tem uma exigência: tolerância quase zero para erro. O caimento precisa estar correto, os rolos precisam estar bem posicionados, as tubagens devem ser previstas, a impermeabilização bem aplicada e protegida. As juntas e os pontos de encontro com as paredes precisam ser detalhados. O problema é quando há uma falha. Descobrir de onde vem a infiltração pode ser difícil e o reparo pode ser caro. Então, laje impermeabilizada não é má, mas exige projeto, fiscalização, equipe competente. Se a tua obra é feita sem controle técnico, eu aconselharia soluções mais tolerantes a erro. Em terceiro lugar está a telha cerâmica, uma das soluções mais equilibradas para casa. As casas que vocês costumam ver, casas inacabadas.
uma solução boa. Precisas também ter pilares bons, não é essas casas à toa não. Ela tem excelente estética, boa durabilidade. Quando instalada com câmera de ar, forro adequado, pode entrar um conforto térmico muito bom. É também uma cobertura que envelhece bem visualmente e combina com os vários estilos de moradia. Isso sem sombra de dúvida. O desafio está na estrutura e na mão de obra. E nós conhecemos como são as estruturas de casas inacabadas em Angola. E é essa onde você quer colocar. Uma telha cerâmica bem instalada exige madeiramento ou estrutura metálica corretamente dimensionada, inclinação certa, rufos, calhas e profissionais que saibam executar. Além disso, algumas peças podem partir, e podem partir mesmo durante a instalação, manutenção ou ventos fortes se a fixação não for adequada. Mesmo assim, para quem valoriza estética, conforto e uma solução tradicional, a cerâmica continua a ser uma das melhores escolhas. Sem sombra de dúvida. Em segundo lugar está a telha shingle. Ela não é tão comum em Angola como a cerâmica ou a chapa, mas é uma solução muito interessante para casas de estrutura mais moderna ou colonial. Quando o sistema é completo e bem instalado, ela pode oferecer boa estética, baixo peso, bom desempenho e manutenção reduzida. O problema é o custo e a disponibilidade de materiais e a necessidade de mão de obra que conheça o sistema. Não basta comprar a telha, é preciso prever a base correta, membranas, fixações e detalhes de acabamento, porque senão é dinheiro jogado fora. E se a instalação for improvisada, perde-se principalmente vantagem da shingle, perde-se muito. Mas com fornecedor sério e execução profissional é uma das coberturas mais completas do mercado. Você já se inscreveu aqui no canal? Já deixou o seu like? Antes de eu dizer qual é a melhor cobertura, se já fez, muito obrigado. Em primeiro lugar, para a maioria das casas em Angola, está a telha sanduíche, também conhecida como telha termoacústica ou painel isolado. Sim, são aquelas chapas que vêm com espuma dentro. Essas estão aqui a aparecer. E eu sei que algumas pessoas vão pensar, mas isso é telha para armazém? Não, não necessariamente. Hoje existem perfis, cores e acabamentos que permitem utilizar este sistema em casas modernas, sobretudo quando a cobertura fica escondida por platiband, como estamos a ver aqui nas imagens, tá vendo? Esse tipo de telha. Ou quando o projeto valoriza linhas. Praticamente, ela entrega algo muito importante para Angola. Ajuda a reduzir o calor que entra pela cobertura. Isso muda completamente o conforto dentro de casa. Também reduz o ruído da chuva em comparação com as outras chapas, que são as chapas simples que nós compramos. Tem montagem rápida, baixa necessidade de manutenção e boa durabilidade. Quanto à chapa, a pintura, os parafusos, as vedações são bem específicas. Existem núcleos de EPS por e atenção a um ponto importante: não compres só pelo preço. Confira a espessura do isolamento, o tipo de chapa, a proteção contra corrosões, a qualidade das vedações e a classificação de reação ao fogo do produto. Resumindo, se o orçamento está muito apertado, fibrocimento com bom forro e ventilação pode ser uma solução honesta para você. Se queres tradição, estética e conforto, a telha cerâmica é excelente. Se queres casas modernas com coberturas escondidas, a laje pode funcionar, mas só com projeto e execução rigorosa. Fora disso,
você poderá ter inúmeros problemas e eu não aconselho. Mas se o teu foco é conforto térmico, rapidez de mão de obra e pouca dor de cabeça, a Telia Sanduíche, bem especificado, é a minha principal recomendação. Eu mesmo vou colocar no meu residencial. Agora, se estás a construir, a reformar ou ainda estás a fazer contas para começar a tua obra, não tomes decisões sozinho. Inscreva-se no meu canal do YouTube, eu aqui ajudo muito com os meus conteúdos. Ative as notificações para você receber informação de quando é que eu publiquei um vídeo aqui no canal. E aí você vai poder ter informação privilegiada. Se você quer um atendimento mais especial, entre na minha comunidade do WhatsApp. Lá eu ajudo muito os angolanos a construírem de forma fácil, econômica e sem complicações. Lá partilhamos orientações, alertas de material de construção, erros comuns, referência de obra e conteúdo que não aparecem aqui no canal. Coisas que eu não posso falar aqui, eu lá falo. O link está na descrição. E se queres controlar o teu orçamento de verdade, temos uma planilha de gestão de obra por apenas 5.000 kwanzas. Tu tens a planilha e entras no grupo do WhatsApp. Nela podes organizar materiais, mão de obra, pagamentos, orçamentos previstos, custos reais antes que a obra fuja do controle. Você já sabe, não, eu já gastei aqui, já gastei aqui. Link para entrar no nosso grupo, como também ter acesso à planilha, está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Que tipo de telha você colocaria nesta tua casa inacabada que você comprou ou na casa que você está construindo? Eu vou deixar aqui nos comentários o que eu vou colocar no meu residencial. Estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus abençoe você.